Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 7 de maio de 2012, segunda-feira. O verbete é de número 2288. Tem 4 páginas, 42 logias e 10 máximos. O tema é escopo. A especialidade é definologia. Quem redigiu o verbete aí se dedicou bem ao tema é a nossa professora Alba, que está ali assessorada hoje, sabe? Definição. O escopo é a especificação da esfera de trabalho dentro da qual os recursos e competências de determinado grupo ou consciência são utilizados para se alcançar objetivo específico, realista, temporal e mensurável. A vontade em projeto, o conhecimento preciso do objetivo a ser alcançado, a evitação do perfeccionismo na determinação do escopo ao levar em conta tamanho, complexidade e importância da empreitada. As partes interessadas, a transformação das expectativas, desejos e necessidades dos envolvidos em requisitos, o estabelecimento e a distribuição das responsabilidades, a determinação do tempo, o erro de avaliação inicial, os temas de pesquisa muito abrangentes, os recursos insuficientes, o teto da criatividade na combinação dos recursos. Eu li apenas uma parte, tem mais de 20 linhas a fatologia. O escopo evolutivo multidimensional envolvendo aspectos ainda desconhecidos pela maioria da população intrafísica e os conflitos íntimos por parte das consciências imaturas. A hipótese da limitação dos recursos após a avaliação intermissiva do desperdício de aportes essenciais em retroprojetos. O aproveitamento dos sonhos no ajuste do escopo intrafísico. Na remissiologia de 10 itens, nós destacamos 5. Calculismo cosmoético, descrição do problema, mega tarefa final, meta autoevolutiva e objetivo pessoal. Eu chamo a atenção que a frase enfática está perfeita, essa está irretocável. O escopo corretamente estabelecido com base em premissas e restrições transparentes reduz ambiguidades e hesitações por parte das consciências quando chamadas à tomada de decisão. Você costuma delinear o escopo das próprias atividades antes de iniciá-las? Mantém o megafoco a fim de alcançar os objetivos traçados? A bibliografia específica tem 4 fontes bibliográficas. Agora, a mega-análise aqui do João Paulo. São 20 itens. Planejamento, detalhamento, delineamento, contorno, limite, alvo. Objetivo, meta, esfera. Propósito, premissa, abrangência. Priorização, intenção, delimitação. Precisão. Definologia, conteudologia, criteriologia e teleologia. Agora, o verbete que nós temos aí de uma página do dicionário é automaturologia. Aqui nós mostramos a maturidade autoexperimental e a maturidade da racionalidade. Está na argumentação, caracterologia. Agora, questionamento. Professor, minha dupla evolutiva possui dificuldade em perdoar minhas atitudes, devido minhas crises de mania e ou depressão, bipolaridade. Eu também tenho dificuldade em perdoar a ela, principalmente pelos afastamentos. Como posso melhorar a minha assistência para ajudá-la? Você já está falando, se você não perdoa, está danado. Tem que começar a perdoar. Perdoa, esqueça, passa por cima, releve. É o jeito, a vida é assim. Uma das piores coisas que tem é a pessoa que conserva uma mágoa. Isso mostra que ela é muito imatura, é muito animal ainda. Professor, não consigo conviver com a epilepsia devido aos meios colaterais, efeitos colaterais das drogas. Por mais que eu tente superar as oscilações de humor, são muito frequentes e tenho dificuldade para utilizar o meu intelecto devido às falhas recorrentes de memória.
Também sinto dificuldade em algumas situações, o qual requer o uso da intelectualidade. Com isso, as ideias de suicídio se tornam recorrentes. Não consigo me adaptar às opções que fiz. O professor acha que devo me internar em um hospital psiquiátrico? Não, o que eu vejo é o seguinte: eu acho que você está passando por uma fase mais difícil. Não tem jeito de você fazer um interregno nisso aí, passar uma temporada no spa, por exemplo, para você descansar a cabeça, etc., ver outras coisas. Isso aí é estresse. Eu acho que você está com um estressamento mais sério dessa vez. Isso é devido ao esforço aí do seu trabalho. Vê se você pode sair uma temporada e se interne no spa. Uma temporada, isso vai melhorar. E outra coisa, procure ver seus pensamentos, as suas ideias. Tira essa ideia de suicídio da cabeça, porque aí é processo seu do passado, com o povo em cima de você. Você tem tudo na sua mão. Esse processo de epilepsia, isso é fase. Às vezes passa, a pessoa melhora. Vai com calma. Às vezes a pessoa, com o tempo, isso assenta. Pensa bem nisso que eu estou falando. Cuidado. Professor, como ocorrem as manifestações do chamado preto velhos, caboclos e médios de cura? Olha, ali é um processo de possessão, né? Uma boa parte é possessão ou semi-possessão da pessoa, que é a psicofonia. Agora, quando eles começam a beber muita coisa, tudo isso é por causa da possessão. Então, é um processo muito primitivo de fenômeno de psicofonia. Eu agora, então, entrego a vocês a professora Alba. Vamos ver o que é que nós temos aí. Alba, aqui na fatologia, na segunda e terceira linha, a evitação do perfeccionismo na terminação do escopo, ao levar em conta o tamanho da complexidade e importância da empreitada. Poderia ampliar, por favor? Tá. Toda empreitada, ela precisa de uma preparação, né? Então, você pega aqui a definição mesmo, a especificação da esfera do trabalho, dentro da qual você vai colocar os recursos, e aí você vai chegar no objetivo. Uma empreitada é para você atingir um objetivo, mas nem toda empreitada precisa de muito planejamento, muita coisa. Então, você não vai ficar perdendo tempo com o perfeccionismo, determinando o escopo, por exemplo, de... eu vou dar a apresentação de um verbete, por exemplo. A apresentação de verbete, você precisa ler o seu verbete, né? Estudar, não ficar com nenhuma dúvida e tal, mas não tem muito assim, vamos fazer uma reunião e fazer um brainstorming, sabe? Não é muito, é meio exagerado. Algumas pessoas, para algumas atividades, elas fazem muita reunião, pedem muita opinião e tal. Não, já tem ali a informação, é só ela estudar e já fica fácil para ser realizado. Agora, outras não, precisam de mais estudo, projetos grandes, por exemplo, né? Aí sim. Agora, outra coisa, na página 47, o paradoxo, né? Aí tem um só, né? Tá. Paradoxologia, né? O paradoxo de um momento das maiores incertezas poder ser o da definição das estratégias mais importantes para a mitigação de riscos de ameaças e provocação de riscos de oportunidade. Então, assim, o momento de grande incerteza, por exemplo, na nossa Proexis, é a fase preparatória. Então, você está imaturo ali, não tem muita coisa, não tem, às vezes, muito onde pegar, exceto casos onde a pessoa já traga muita bagagem, né? Mas, no meu caso, eu percebi que era um momento assim, de bastante incerteza, mas que eu tinha que definir estratégias muito importantes ali. Então, você fica meio perdido, né? Sem informação, mas você tem que definir já as coisas. E aí, essas estratégias, elas vão mitigar esses riscos de ameaça, porque o risco ele tem uma dupla natureza, né? Ele pode ser uma ameaça ou ele pode ser uma oportunidade. Então, as definições que a gente vai fazer no início da vida, elas vão diminuir as ameaças
e elas precisam aumentar as oportunidades. Então, você tem mais acesso, eu até perguntei um dia desse para um rapaz, você estava fazendo curso de tal idioma, mas né, você precisa, vai trabalhar e tal? Ele, não, eu estou fazendo porque vai que eu preciso. Então, tem gente que já tem isso muito mais claro na cabeça. Não está precisando agora, mas se precisar, já está lá. Né? Tá ok, obrigado. Obrigada. Oi. Cima no ar. Ei, Tânia. É na primeira página. Na fatologia, de cima para baixo. Finalzinho da quinta linha. Os temas de pesquisa muito abrangentes. Tá. Me fala um pouco sobre essa ideia e como é que a gente pode eliminar, né? Para ser objetivo. Tá. Qual é a sua técnica? Às vezes a gente quer estudar um assunto e o assunto é desse tipo aqui, né? Muito abrangente. Pega muitas áreas. Então, eu lembro que uma vez eu queria estudar comunicação. E aí, comunicação é o mundo, né? Não dá para você pegar aquele tema só e começar a estudar do nada. Você precisa delimitar o seu escopo ali de estudo. Então, eu até ficava um pouco chateada, né? Poxa, eu queria abranger e tal, mas aí até que eu descobri algumas coisas assim bem específicas que tinha na comunicação que eu queria saber, e aí eu consegui, inclusive, fazer o comunicação lacunada, que foi aquele verbete, né? Então, assim, a pesquisa, quanto mais específica, ela não te deixa limitado, ela te deixa bem definido. Ela define bem e aí você consegue fazer um estudo melhor sobre aquele assunto. Você acha fácil a gente fazer esse específico? Isso é fácil? Eu acho mais fácil tranquilo? fazer o específico. Tranquilo, vai depender do assunto que eu pegar, né? Então, se for um assunto que eu já tenha experiência, que eu já esteja observando há algum tempo e tal, aí fica mais tranquilo. Mas então, no começo, a gente tem que estar aos 360 graus, é isso? De interesse. Sim. E aí você vai... Para começar. Para começar. Você olha para tudo. Aí depois fecha. E aí você fecha num ponto ali focal. Porque você botou aqui na definição específico, realista, temporal e mensurável. Esse Quer aí... dizer, criterioso. Esse aí tem a ver com a estrangeirismologia, que é o uso da ferramenta SMART. Essa ferramenta é o SMART, Specific, Measurable, Attainable, Realistic e Timely. Então, é isso aí mesmo. Tá. O objetivo ele precisa ser específico, né? Você não pode viajar na maionese. Tem que ser realista também. Eu vou conseguir escrever sobre esse assunto nesse tempo, por exemplo. Eu tenho que apresentar um artigo para uma jornada. O prazo é até dia 30. E aí eu vou conseguir estudar e pesquisar e fazer o artigo até esse tempo? É mensurável? Eu consegui colocar ali questões que as pessoas conseguem observar na realidade, ou está muito viajante, né? Então, tudo isso a gente tem que observar nas metas que a gente traça. Tá ok, muito obrigada. Okay. Alpa, Oi. eu gostaria que tu comentasse 2 itens aqui da fatologia. Primeiro é na 8ª linha de cima para baixo, tá? Fatologia. O uso de recursos humanos pró-aspiração ectópica formando interprisões grupocármicas. Tá. Desculpa, me perdi aqui. 8ª linha. O uso de recursos humanos... Tá. Formando interprisões grupocármicas, né? Porque como a gente está falando de escopo e objetivo e uso de recursos em geral, né, para atingir objetivos, a gente percebe que no passado houve pessoas e grupos que usaram os outros, até hoje ainda usa, né? Os Estados Unidos usam lá os jovens, assim, dão uma enganação e manda o pessoal para a guerra ainda até hoje. Tem várias coisas que acontecem ainda até hoje, o uso das pessoas com objetivos espúrios, negativos, patológicos, e isso acaba formando interprisão.
Então, né, como é que é o presidente daquele país e a relação dele com aqueles jovens que foram para a guerra? Né? No futuro, alguma coisa vai ter que ser ressarcida, vai ter que ser ajustada ali naquela relação deles. Né? Então, Mas ok. peraí. Agora, na sexta linha de baixo para cima, a documentação da intenção. Ah, tá. Isso aqui é bastante utilizado em projetos, em gerenciamento de projetos, com contratos, né? Não só contratos, mas também, às vezes, algum documento bem simples que delimita quem é responsável pelo quê, para na hora que você vai colocar em operação o projeto, você não fica perdido, você tem um respaldo, às vezes não é nem da lei, não, é um respaldo ali de um acordo que foi feito entre as pessoas interessadas. Então, é importante documentar a sua intenção. E, no nosso caso, eu acho que é importante a escrita dos nossos objetivos, das pesquisas, é um tipo de documentação também da intenção. O que você quer levar até para outra vida, às vezes. Ok, obrigada. Okay? Obrigada. Dalva. Aqui na página 47, para a fatologia, Tá. a segunda linha, o escopo evolutivo multidimensional. O escopo pode ampliar? Tá. Envolvendo aspectos ainda desconhecidos pela maioria da população, né? E os conflitos íntimos. Isso aí é uma coisa que eu mesma não... Eu, às vezes, fico me questionando, né? Qual é o objetivo do amparador com aquilo? Qual é o objetivo, né, de algumas coisas que você vê o fenômeno acontecer, você vê a realidade ali está na sua frente, mas você se pergunta, o que eu estou fazendo de certo ou o que eu estou fazendo de errado? Né? Qual é o objetivo multidimensional dessas relações aqui? Algumas a gente desconfia, outras a gente fica meio na dúvida. E isso pode gerar, por parte da consciência imatura, muitos conflitos íntimos. Então, aquela coisa da pessoa, né? A lâmpada queimou, né? O que eu fiz de errado que a lâmpada queimou? Né? Às vezes, a pessoa pode dramatizar isso aí. Então, eu tenho percebido ultimamente que a gente se mantendo no objetivo assim, que a gente traçou, né? No intrafísico, você tem lá um megafoco. Mantém aquilo dali. E nessa manutenção do que você escolheu, confia no fluxo, as coisas, você percebe que tem uma hora que fica mais fácil e que, mesmo depois de muito esforço e tal, alguma coisa desentope ali e vai andando, vai devagarzinho, mas vai, né? Aí confia, trabalha e confia e tal. E aí as coisas vão andando. Para a gente não ficar muito assim, mas não é do jeito que eu queria de outro jeito. Né? E esse querer de outro jeito gera muito conflito na gente. Oi. Alva. Oi. Alva. Na página 46 da fatologia, você coloca na sexta linha o teto da criatividade na combinação dos recursos. E após a dificuldade em lidar com o fato de a proexis poder ser projeto de escopo aberto. Esse teto da criatividade eu tinha inicialmente visto só uma abordagem, aí depois eu trouxe para cá e eu vi uma segunda. Assim, nós estamos acostumados a utilizar certos atributos da gente, né, e contar com certos recursos em volta. Então, chega uma hora que a gente alcança um outro nível, ou alcança até um outro nível mesmo de manifestação na vida intrafísica, que aqueles recursos ali já não são suficientes, ou que aqueles atributos não são suficientes, e a gente precisa fazer alguma coisa para mudar, adquirir, e aí tem a ver com 4 linhas depois, eu acho, que é a recim necessária para se alcançar determinado fim. Então, assim, eu estou acostumada a usar só a minha inteligência. Chega uma hora que eu vejo que só a inteligência não é suficiente para eu alcançar determinado patamar. Eu vou precisar acrescentar parapsiquismo. E aí eu não tenho parapsiquismo. O que eu faço? Compro na drogaria? Não. Aí você faz a recim necessária
para você alcançar. Se você quer realmente alcançar aquele objetivo, vai ter que colocar mais coisa ali, vai ter que agregar valor, né? Aí eu tinha visto por esse lado. E também tem a questão da criatividade, que a gente tenta, né, fazer um malabarismo com as coisas que a gente tem. Então, eu tento usar isso com aquilo, esse com aquele outro, mas chega num teto, assim, chega numa manifestação que aquele arranjo que você fez, aquela combinação ali, também já não é suficiente. Então, tem tanto a parte da recim, quanto, né, dos malabarismos mentais que a gente faz aí. E a dificuldade em lidar com o fato de a PROEX ser projeto de escopo aberto, é que o escopo aberto, o que é? O projeto do escopo aberto é aquele que não está bem delimitado o tempo, também não está muito bem delimitado os recursos que estão disponíveis. Então, você tem que começar já com ele, já vai no fazejamento, né? Em vez de ter um planejamento, já vai fazendo. Conta com fulano, conta com ciclano, com esse dinheiro aqui, essa cota, esse orçamento, mas você não tem muito delimitado para onde que está indo. Só tem uma vaga ideia. Então, assim, existe dificuldade de algumas pessoas de lidar com essa coisa muito aberta, assim. Eu tive muita dificuldade. Tem a ver com aquele negócio que a Socorro estava perguntando, de para onde que o maxi mecanismo vai. Tá, e onde é que eu entro aí, né? Aquela coisa que também que a Adriana Lopes também fala, de pular corda junto com, né, com o operador. Ele está lá naquela velocidade, mas você não sabe muito bem onde é que você entra ali. Então, na hora que você percebe, eu entro nesse ponto, e aí você fica mais tranquilo com esse escopo aberto, porque pode ter determinado tempo, pode ter menos tempo, mas aí os recursos em si vão chegando, e aí você sabe onde é que vai encaixando cada coisa. Você fala aqui na 11ª linha, a ideia vaga inicial, dando lugar à intenção bem delimitada. Desculpa, onde é que é isso aí? A ideia... 11ª linha. Está justo no meio da fatologia. Tá na fatologia. Tá. A ideia inicial... A ideia vaga. Isso. É essa ideia vaga mesmo, que inicialmente, em alguns projetos, a gente não sabe muito para onde vai, mas depois a gente vai definindo. Só que o ideal é fazer isso antes de iniciar o projeto. Você tem aquela ideia, até que a Tânia perguntou lá da pesquisa muito ampla, né? Então, você tem uma ideia inicial, quero ir pela comunicação. Mas aí, com o tempo, você vê que comunicação é muito abrangente. Você não vai conseguir pegar aquilo tudo no tempo que você quer. Aí você foca no problema que você quer resolver. Então, é uma ideia vaga inicial da comunicação, e aí depois você foca naquele ponto ali. Comunicação, eu quero saber por que dá problema. Lacunada. Aí você pega só aquele veio e vai e pesquisa aquilo ali, né? Inicialmente vago, depois fica bem delimitado. Isso está relacionado com a paradoxologia? O que você coloca na paradoxologia? Tá relacionado. Só que a paradoxologia é aquela coisa tem a ver mais com a pergunta toda do escopo aberto, né? Que, assim, não tem muito que você delimitar, a não ser que você tenha eu vejo, assim, que você tenha um patamar mais avançado, você tenha mais informação. Acho que um bom exemplo é quando o professor Valdo fala de que ele, desde cedo, teve retrocognição, desde cedo tinha lá a mãe dele dando algumas informações, o amparador dando informação. Então, aí fica mais delineado desde cedo, né? Agora, para muitas pessoas não tem isso, né? Alba. Oi. Alba, né? Na fatologia, na 9ª linha de baixo para cima, podia falar um pouco mais sobre o mapeamento dos riscos a serem considerados? Então, toda pesquisa, todo projeto tem riscos, né? E a gente não pode deixar de lado esses riscos. Então, quando você começa uma empreitada, um projeto,
você faz um brainstorm mesmo. O que pode dar certo e o que pode dar de errado aqui? Porque o risco tem aquela natureza, né? A natureza de oportunidade ou de problema que pode dar. Então, assim, o que pode acontecer numa aula que eu vou preparar? Pode acontecer de todos os alunos se engajarem na aula e se interessarem, beleza, aí a aula vai, flui. Agora, se ninguém se interessar pelo assunto, o que eu, professora, vou fazer ali às vezes, de dinâmica, vou passar um filme, alguma coisa para mobilizar aquela situação. Então, é o mapeamento dos riscos. E aí, com esse mapeamento, aí eu vou para a resposta aos riscos. A resposta aos riscos não é na hora que aconteceu o risco, é antes. Então, assim, pode ser que o data show não funcione. Se eu já sei que pode ser que o data show não funcione, eu já vou imprimir todo o material antes para ficar comigo, não depender do computador. Então, a resposta é antes. Agora, tem risco que a gente simplesmente não tem como acabar com ele, né? E se chover naquele luau? Né? O máximo que eu posso colocar é uma tenda lá, mas não posso impedir que chova. Ok. Obrigada. Oi. Aqui em cima de novo, fatologia, terceira linha de baixo para cima. Não, começa na quarta linha, lá no finalzinho. Tá. A sinonimologia e a antonimologia análoga. Fala um pouco dessa ideia da inclusão e exclusão. Quando eu li a primeira vez, eu digo, não entendi. Aí eu não sei, houve alguma explicação sua, eu digo, eu acho que eu estou entendendo, mas fala um pouco disso aí, como é que é isso? Tá. Eu achei isso bem interessante, né? Tá. A inclusão de escopo e a exclusão de escopo, elas são delimitadas bem no começo já do verbete, é isso? Oi? Da ideia, né? Da ideia de verbete, mas assim, tá. Num projeto, a inclusão de escopo é exatamente tudo aquilo que vai de trabalho. E a exclusão é aquilo que não é da sua alçada, você não vai precisar fazer. Então, tem lá a implementação de um centro cultural em Foz do Iguaçu. Só que você tem que definir, você é a pessoa que vai implementar e você também vai construir o prédio, ou alguém vai construir o prédio, vai ceder para você e você só vai fazer o centro cultural. Então, exclusão de escopo, o que é? Eu não vou construir o prédio. Então, bota lá no seu projeto, exclusão de escopo. Não é alçada da minha empresa construir o prédio. E a mesma coisa acontece nos verbetes. Dentro da definição, o que combina com a minha definição? Aqui na sinonimologia, é a abrangência do objetivo, é a definição do meu propósito, é a razão de ser. E o que não está dentro? É a dispersão de esforços, né? É a indefinição das metas. Então, não só o que é o contrário, mas também aquilo que aparentemente mas que quando você vai ver, não está bem dentro ali. Tá, então, eu acho que isso ajuda para a gente fazer a antonimologia e a sinonimologia. Eu achei interessante, bem legal. Eu gostei. É uma técnica. E também pode ser uma técnica. Então, a técnica da definição também, claro, né? Você vai fazer, eu vou fazer isso. Exatamente. Com limite, bem isso aí. Exatamente. Muito obrigada. A verbetógrafa. Na fatologia, página 46, sétima linha. Poderia ampliar a dificuldade em lidar com o fato de as PROECs poderem ser projeto de escopo aberto? Como a gente mencionou aqui, o escopo aberto é aquele... O projeto de escopo aberto é aquele no qual o tempo não está bem definido, apesar de haver um foco, né, algumas coisas não estão bem definidas. Você começa o projeto sem ter certeza de com quais recursos você vai poder contar. Às vezes a qualidade exigida é alta, por exemplo, uma PROEXIS, a qualidade exigida é alta da gente, ainda mais numa vida crítica, como a gente está atualmente, os intermissivistas, exige, a gente mesmo às vezes exige
uma qualidade, mas começa sem muita certeza ali. Então, existe dificuldade em lidar com isso. Algumas pessoas, aí eu me incluo, têm uma necessidade de uma certeza de algumas coisas. Eu fiz matemática, né? Então, assim, você pega lá e vai fazendo o problema, resolvendo, você sabe que vai chegar no resultado. Então, se você no meio do problema ali, você vê que faltou um sinal ou uma variável, você se ajusta e coloca ali. Agora, quando não tem aquela variável, você se sente um pouco perdido. E esse estar perdido causa conflitos, né? Então, daí a dificuldade da consciência. Na parafatologia, página 47, quarta e quinta linhas. Poderia esclarecer sobre a hipótese da limitação dos recursos após a avaliação intermissiva do desperdício de aportes essenciais em retroprojetos? Esse aí é uma hipótese mesmo, né? Porque a gente vem nas nossas vidas e recebe determinados recursos e aportes, né? Para fazer para executar a vida, né? Em geral. E aí imagina que você, numa vida, teve lá os recursos direitinho e tal, e desperdiçou demais. Então, né, botar assim exemplos, né? Aquela mãe ou aquele pai que estava ali do seu lado, que tinha tudo a ver com você e que ajudou bastante, e você não aproveitou. Aquele recurso intrafísico de dinheiro mesmo, um aporte financeiro, você não aproveitou. Aí tem um outro cara que veio também, e ele aproveitou tudo ali. Então, assim, se você é um gestor de uma empresa, e você tem esses 2 gerentes de projetos, o que você vai fazer no próximo projeto de cada um? Você vai pegar o recurso que estava com um e botar no projeto do outro. Isso é óbvio, é uma coisa meio assim... É melhor, porque o outro aproveitou mais. E a gente fica, às vezes, dramatizando isso. E eu penso que isso aí é para lidar com mais tranquilidade. Bom, beleza, não aproveitei, então vou agora nessa aproveitar ao máximo o que eu tenho aqui, para no próximo projeto eu, né, ter o merecimento de conseguir mais recursos, vou ajudar mais para isso repercutir melhor num próximo projeto que eu tenho, ou aí, no caso, numa próxima vida, né? Essa é uma hipótese. Estrangeirismologia, página 46, segunda linha. O uso da ferramenta SMART. Essa ferramenta, ela é bastante utilizada em gestão de projetos, que é a ferramenta com base aqui nas letras, né? Que é específico. As metas que a gente traça, elas precisam ser específicas, mensuráveis, realistas, atingíveis e temporais. Então, assim, o que é uma meta temporal, por exemplo, num projeto? Ou até numa definição, uma boa meta temporal agora é aquele negócio dos verbetógrafos escreverem um verbete por mês, né? Então, ó, temporal é um verbete por mês, né, que você vai precisar fazer. É realista? A pessoa ela vai realmente conseguir fazer aquele verbete por mês? Não, então não bota como meta. É bem específico? Sim, é um verbete. Então, assim, cada coisa precisa ter, está bem delimitado. E esse aqui ajuda a gente a ver se está dentro do foco ali. Em tecnologia, página 47, primeira linha. Poderia explicar a técnica do brainstorming? Essa técnica ela é utilizada em vários momentos, né, do escopo. Eu acho que a mais importante é quando você faz um brainstorming quando o escopo é maior, das pessoas envolvidas. Então tem lá, acho que a gente pode até linkar com a elencologia, masculinologia e feminologia, né? Você está escrevendo um verbete ou você está escrevendo alguma outra coisa, e aí para quem
um exemplo, para quem é direcionado esse assunto, quem é que eu vi fazendo vivenciando essa condição. Então, todas as pessoas envolvidas, elas podem entrar naquele projeto, naquela empreitada ali, e a partir delas você vai definir melhor o escopo. Então, um exemplo assim de projeto normal, né? Estão precisando construir uma hidrelétrica. Um stakeholder importante aí, um interessado importante é a comunidade daquela região onde você vai construir a hidrelétrica. Vai ter piquete, vai ter problema com questão indígena, o que vai ter? Então, você define antes, né, isso, e você vê os riscos antes, resposta antes, para, quando você for construir, causar o mínimo de impacto possível. Se bem que a hidrelétrica, mínimo de impacto, né? Mas tudo bem. Você tenta fazer o mínimo de impacto negativo possível. E aí é nesse sentido, você vai listando quem está interessado e quem que vai ser impactado também. Vai tudo ali. Binomiologia, página 47, quarta linha. Poderia abordar o binômio escrita, autorrevezamento. Todos esses binômios aqui que eu coloquei, eu tentei colocar assim, uma ação, né, ou uma condição e um objetivo que a pessoa quer alcançar. Então, a escrita, ela seria utilizada como ferramenta de autorrevezamento. Porque, dependendo do que você deixa aqui, você já consegue fazer uma metria de como é que você era no futuro. Você vai conseguir fazer a metria de como você foi nessa vida. E aí, isso também direciona para onde que você estava tentando ir ou para onde que você estava indo. Eu acho que isso direciona também as próximas ações nas outras vidas. Professor, tem uma escola da qual percebo ser minha missão de vida, pois nela, além de ensinar informática, procuro abordar a ética com os alunos. Porém, não estou conseguindo mais mantê-la. O senhor teria uma sugestão para esse caso? Sim, arranja sócios. Coloca mais gente trabalhando lá, um sócio. Professor, minha filha está com um nódulo do lado esquerdo da tireoide e foram feitos exames de punção, mas o diagnóstico ficou inconclusivo quanto ao tipo de tumor. Diante disso, foi indicada cirurgia para a retirada total ou parcial da glândula. Na opinião médica, a opção é pela retirada total. Porém, eu e minha filha temos que decidir. Gostaríamos de saber a sua opinião e também que o senhor inclua na sua TENEPS. Ok, eu vou pôr na TENEPS. Agora, ó, do jeito que você está falando aí, o melhor é tirar tudo. É integral. É melhor, total. Essa noite realizei uma projeção semiconsciente, onde estava numa sala e lembro de escutar a orientação para montar um negócio próprio pequeno. Não consigo rememorar ao todo a projeção. Estou desempregado há algum tempo e isso me ajudaria muito. Você poderia comentar sobre essa experiência? Olha, alguém está, às vezes, te dando aí, um amparador, está dando alguma inspiração para você. Anota tudo isso e fica assim de alerta para ver o que vai acontecer. É o melhor. Alba. Oi. Aqui no ar. Na página 47, Djalma, tudo bem? Na página 47, fala um pouquinho do primeiro princípio aí da principiologia, por favor. Então, lá em cima, né? Atenção ao princípio de Pareto, 80-20. Esse princípio, ele é aquele no qual 80% das atividades das pessoas geram 20% de resultado, ou 20% das atividades geram 80% de resultado. Então, como é que é? Nós podemos escolher as atividades que a gente faz, né? E o ideal seria a gente botar energia naqueles 20% que rendem mais. Isso aí, esse 80-20 é estatístico e foi feito com empresas, com pessoas.
É claro que tem a curva normal, né, para ver isso aí, mas, em geral, bate. 80% das coisas que você faz gera pouco resultado e 20% gera mais resultado. E aí, o legal é você começar a delimitar, assim, a ticar mesmo ali, ó. Ah, tal coisa, isso aqui que eu faço de todo dia gera quanto de resultado? Isso é muito utilizado até em marketing. Porque, assim, o cara colocou, foi panfletar. E aí, aqueles panfletos não trouxeram nem 5% do que ele queria. No entanto, ele botou um viral no Facebook, pronto. Monstro, né? E aí todo mundo vem e procura e tal, quer saber do produto dele ou do serviço dele. Então, eu acho que para a gente também pode ser assim. Se eu tento fazer um verbete desse jeito aqui, eu tenho mais resultado ou menos? Isso aqui rende um monte. Então, investe ali, né? Em vez de investir naquela outra coisinha que você faz um monte, se esforça e tal, e não sai, você espreme e não sai nada. Então, esse é o princípio de Pareto. Tá bom. Podia fazer um contraponto com a legislogia, que você colocou a lei do maior esforço inicial, ou complementar com a legislogia? Tá. A lei do maior esforço, né? Exatamente. Esse maior esforço, às vezes ele não precisa ser do... Ele Dos pode 80, ser o né? esforço, ele pode ser o esforço inteligente, aquela coisa do think smart, em vez de, Entendi. né? De pensar. Work smart em vez de work hard. Então, Entendi. você pode trabalhar muito com a tua cabeça e aquilo dali ser o seu esforço real que vai render muito, em vez de você trabalhar muito com o braço, Entendi. né? E esse esforço não vai render tanta coisa. Só que o inicial, ele está relacionado com a paradoxologia, que você, no começo, a gente tem que ralar mais com a cabeça, pensar melhor, para, ao longo da vida, ter mais resultado, né? Que a gente tem dificuldade de... Eu, pelo menos, tive muita dificuldade no início dessas incertezas, então eu teria que ter feito um esforço inicial maior do que o que eu fiz, para não dar mal preparação. Né? Obrigado. Alba, Fala. aqui na letra A, Fala, Solange. página 47, no polinomiologia, é o segundo. Você podia esclarecer ou ampliar um pouquinho a aceitação? É o polinômio, premissa, restrição, qualidade e aceitação. Tá. Exemplificar, como é que seria essa aceitação? Tá. Se é pessoal, se é do grupo, como é que é isso? Esse aqui é uma coisa mais prática que está relacionado à qualidade. Acho que o ponto desse polinômio aí é a qualidade, porque você tem, em qualquer coisa que você vai fazer, você tem uma premissa, você parte de uma premissa, né? E aí você... desculpa, me perdi. Quando você delimita aquilo que você vai fazer, você já restringe, né? Você não faz muito amplo. Isso precisa gerar uma qualidade. Você tem que ter um resultado de qualidade. E se a qualidade for de acordo com o que você planejou, você aceita aquele resultado. Se não, você não aceita. Então, o que é uma coisa prática? Eu parto da premissa que a apresentação do verbete é hoje. Aí eu me preparo e eu me restringo a estudar só isso aqui. Aí eu venho e tal, apresento. Aí depois eu vou em casa e assisto o vídeo. A qualidade pode estar de acordo com o que eu esperei, né? Ou não. Se não tiver, o que eu posso fazer para a próxima vez? Eu vou fazer assim, vou fazer assado. Às vezes eu esqueço, tá? Então, mas eu tenho listado, tipo um PDCA, né? Aquele Plan Do Check Act, que aí eu consigo listar. Da próxima vez eu vou tentar fazer mais assim, num exemplo de comparação do meu primeiro verbete para o último, o nível de explicação estava melhor, na minha opinião. Então, essa aceitação seria pessoal e corrigir o que estava errado. No caso da pessoa, é para ela. No caso aqui, agora, aceitação, mas assim, a qualidade de um projeto maior, aí depende da aceitação do teu cliente, do sponsor, né? Alba, Oi. Na página 47, na parafatologia, Fala. o último item, por favor. E você pode dar um exemplo aí de algum sonho lúcido que ocorreu com você que tenha te ajudado? Tá, dos sonhos lúcidos, né? Eu tive exemplo assim de sonho lúcido com assistência de amparador. Então eu estava
estava numa condição que eu achava que eu não ia dar conta de fazer uma assistência, e o amparador me mostrou que eu era capaz de fazer. E depois daquilo, eu fiz um ajuste, sabe, na forma de fazer as coisas aqui. Que eu achava, eu tinha uma crença de um limite de atuação, um limite de potencial assistencial meu, e depois desse sonho eu ampliei eu fiz uma reavaliação do meu potencial assistencial. Ainda não chegou naquele, né, que eu vivenciei, até porque no extrafísico a gente vivencia coisa muito mais rica do que aqui, mas eu consegui mudar o foco. Agora, esses sonhos aqui, eles podem acontecer até com cientistas eletronáuticos também. Então, o cara que sonhou lá com a cobra, né, mordendo o próprio rabo lá, e o benzeno. Então, tem várias situações aí que o cara, do nada, tem uma ideia e aquilo muda todo o escopo que ele estava pensando. Tá, obrigado. Alba, aqui no B, na estrangeirismologia, o terceiro item, o co-ânimo dos stakeholders. Você poderia falar um pouco disso? Não sei se você já falou. Não. Esse co-ânimo é o espírito, né? Ou a intenção, né? Com que espírito você começa determinado empreendimento. Então, os stakeholders são as partes interessadas, né? Você sabe. Existe até dificuldade das pessoas encontrarem Assim, eles não gostam muito, alguns administradores não gostam muito de usar partes interessadas, que fica muito impessoal. E eles preferem usar em inglês, mas eu gosto de usar o português, então, estrangeirismologia ficou só stakeholders aqui. E o co-ânimo é exatamente a intenção desses stakeholders. O que eles querem com aquilo, o que eles almejam com aquele projeto. Se o projeto for seu, não for do outro, você vai precisar ver, então, a intenção deles na hora de utilizar o resultado do seu projeto. Então, eu quero criar um produto novo no mercado. E aí, em vez de criar da minha cabeça, eu vou criar a partir do usuário, né, do futuro usuário. E aí, uma pousada, por exemplo, mas eu acho legal banheira nessa pousada, mas é uma região que ninguém gosta de banheira e tal, então vai dar super errado. Então, eu tenho que ver a intenção do stakeholder para adequar o meu projeto a eles. E você pensou em incluir nesses stakeholders os assistidos, alguma coisa nesse ampliar um pouco essa visão, sair um pouco da visão administrativa para a visão mais... Você pensou alguma coisa assim? Olha, ele está... assim, não coloquei... Eu não sei se acho que eu não coloquei o nome aqui assistido, mas ele tem um pouco aqui quando você muda dessa hora que você usava as pessoas, né, para os seus objetivos espúrios, para você fazer uma mudança, que você tinha falado. Fazer até uma reparação e tal, e aí você muda o foco, né? Mas eu acho legal, eu vou procurar aqui ver se dá para incluir. Aí eu queria também, se você pudesse, na pensenologia, na segunda linha e na terceira, fazer uma correlação do nexo pensene e o látero pensene junto com o escopo. Tá. O nexo é aquele que faz sentido, né? O pensamento, o sentimento e a energia que fazem sentido. E o látero é aquele que que vai em paralelo, né? Então, assim, é melhor você definir a pensenidade de acordo com o seu objetivo, né, com o seu escopo, em vez de ficar pegando vias paralelas. Um exemplo muito fácil é quando a pessoa vai escrever um verbete. Eu acho que isso deve acontecer também na prova de magística. Não sei, porque eu não fiz ainda. Ela vai escrever verbete. Aí ela começa a falar blá, 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 blá. Aí daqui a pouco ela pega um ponto que tem a ver, mas que é do lado. E aí ela segue naquilo ali. E o verbete esqueceu, né? Parou. Teve até um exemplo do verbete da Adriana aqui, que a pessoa falou assim, não, você podia escrever sobre... Você podia dar mais exemplos de falácias, mas o verbete não era sobre falácia.
Então, evitar essa coisa do látero, para você não pegar essa via. Você pode ter até o látero para relacionar. Tem a ver com isso, mas volta para o seu verbete. Né? E esse pediu para relacionar com o... Tá, beleza. E aí? Oi. Uma curiosidade aqui. Por que você optou pelo título escopo e não foco? Qual é o diferencial principal? Porque eu estou estudando esse assunto e eu acho que escopo ele é mais... Ele dá uma sensação de abrangência, mas ao mesmo tempo de delimitação. Entende? Então o negócio você delimita, você... Tá. O foco, às vezes... Ele é direto. O foco, às vezes, você só está lá na frente. E o escopo não, é tudo que você faz aqui agora para atingir lá, entende? Então teria mais... Tem a ver mais com o que eu estou estudando de projetos agora do que com foco. Entendi. Joia. Segunda pergunta é na página 47, em ciclologia. Tá. O ciclo iterativo Plan, Do, Check, Act, utilizado para controlar e monitorar o escopo. Você definiu o escopo do que você quer, né? E aí, o que você vai fazer para saber se chegou ao objetivo ou não? Você utiliza ferramentas, aí cada um utiliza a que conhece melhor. Eu gosto muito desse aqui. O que você faz com o PDCA? Você planeja, né, que é a primeira parte aqui da gente, estabelece, né, os trabalhos, os recursos que vai usar e tal. Começa a fazer, vai para o operacional, vai fazendo, e à medida que você vai fazendo, você vai checando se aquele está combinando com o plano. O que eu estou fazendo tem a ver com o que eu planejei? Tem. Opa, esse aqui não tem. Aí você age naquele que não tinha. E você não age só no que não tinha, você age também no que deu super certo. O que é agir no que deu super certo? Você faz um registro de melhores práticas, ou de lições aprendidas. Entende? Então, no final, você tem lá as lições aprendidas, tudo que você conseguiu com aquele último projeto. Aí, no próximo, você vai melhorando também. Até que chega no nível de qualidade que você só vai melhorando, em vez de ficar corrigindo, né, erro. Na arquitetura tem uma expressão que chama avaliação pós-ocupacional, mas aí é depois de tudo pronto, depois que a casa está pronta. Nesse caso que você está trazendo, então seria por etapas, não é no final, você pode durante fazer o processo. Tanto por etapa como no final. Eu acho melhor por etapa porque você é igual, de novo assim, fazer a resolução de um problema de matemática, né? Você vai vendo. Se você errou ali um sinal no meio, às vezes vai mudar todo o seu resultado. Muda todo o final. Então, é melhor ir fazendo por etapa, porque você tem chance de consertar ali. Em vez de chegar lá no final, a casa não era essa. Né? Tá certo. Obrigada. Alba. Oi. B. Fatologia. 13ª linha de baixo para cima. O uso de recursos humanos, pró-aspiração equitópica, formando interprisões grupocármicas. Dá para aprofundar aí, por favor? Tá. A gente mencionou mais cedo aqui os presidentes das nações, né, em geral, utilizando os recursos, os soldados, com objetivos de guerra, né, e belicismo em geral, é uma lástima. E isso, no futuro, ou até no futuro próximo, né, vai ter que haver um reajuste, alguma coisa vai ter que ser ajustada entre essas pessoas, porque foi criada uma interprisão grupocármica. Também tem, entre as pessoas, num nível mais individual também, que você, às vezes, manipula a pessoa para ela fazer aquilo que você quer e o resultado daquilo beneficia só você. Então, aquilo também criou uma interprisão e também vai precisar de uma recomposição, alguma coisa. Então, aí, só o nível de interprisão é que vai
é que vai demandar, que vai imprimir o quanto que você vai ter que rever, né, a sua atuação anterior. Mas é mais nesse sentido. Explicou? Aqui no B. Alba, sabe aqui em ciclologia, de novo, dando continuidade àquela conversa que vocês estavam tendo aqui, a gente está, né, participando, que no PDCA, eu costumo usar e dizer que é uma metodologia de aproximação da realidade. E como uma metodologia de aproximação da realidade, muitas vezes a gente deve tentar rodar primeiro toda a percepção que teve, né, do planejamento e tudo mais, e prevendo quais serão os resultados e as consequências, aferir se será, de fato, aquele plano ou se eu devo melhorá-lo antes de executá-lo, como uma análise de pontos críticos do processo. Então, essa é uma tentativa ou uma busca de aproximação da realidade, mas fazendo uma correção antes da sua execução. Isso aí que você está falando tem a ver, eu não tinha pensado no PDCA para isso, mas é interessante, tem a ver com o mapeamento dos riscos lá na fatologia, que você já vai imaginando, né, todo o processo, você mapeia os riscos e já dá resposta ao risco antes de começar. E também tem várias análises estatísticas, tipo análise de Monte Rey, que eu não sei usar porque é para projetos muito grandes, assim. Que você roda, você coloca todas as você coloca as bilhões de variáveis da montagem de uma plataforma de petróleo em Macaé. Então, assim, não dá para simplesmente, eu acho que vai chover, entende? Isso aí precisa de estatísticos, de pessoas muito especializadas, e eles rodam o projeto todo, com todas as variáveis nos programas, 1.000, 2.000, 10.000 vezes. Então, ele traz lá, no final, um gráfico, né, com a curva, e aí, a probabilidade de acontecer isso, isso e isso, e aí, com base nisso, é que eles começam o projeto. Bom, por que eu achei interessante abordar isso com você? Primeiro, para a gente poder pensar um pouco que as verpons são relativas. Sim. Né? E, nessa perspectiva, a gente pensar sempre que a gente está tentando uma aproximação da realidade. A gente pega uma ferramenta que, normalmente, ela leva para uma resposta chapada, né? E ela te abre, na realidade, um ponto de observação diferenciado. Você, com a sua atuação, quais serão os resultados, e aí o que você pode fazer de melhor, auscultando, inclusive, as pessoas que vão receber aquele serviço ou aquele projeto, para, com base nas opiniões e nas percepções de outros, você poder fazer um ajuste do trabalho. Tem isso aí também, esse feedback, né? Agora, também tem coisa que a gente nem vai conseguir fazer esse PDCA aqui, né? Tem coisa que só quando você dessomar é que vai aparecer resultado, você nem imaginava que determinada ação sua deu resultado positivo. Aí... mas pensando que cada vez a gente vai ser mais lúcido mais cedo, pelo menos a gente está se esforçando para isso, ter pelo menos algumas tomadas de decisão com base em valores, ou uma previsão de futuro. Por exemplo, eu penso que eu exercitei isso na minha adolescência. Em alguns momentos eu tomei decisão aos 14 anos de idade de uma série de situações que, caso eu estivesse impactada emocionalmente, eu já teria uma decisão prévia tomada. E isso me ajudou muito em várias situações de eu falar, bom, eu já tinha definido previamente que era, por exemplo, não ter filho, e lá pelas tantas, quando eu fui pressionada para casar e ter filho, eu preferi abrir mão do meu relacionamento. Sim. É um exemplo para mim que foi muito marcante. Assim, ninguém conseguia entender como é que um casal que nunca tinha brigado se separou. Sim. Porque a escolha da pessoa era ter um filho, era casar, Bom, infelizmente a gente não tinha nem sequer conversado a respeito, porque eu era tão distraída que eu não lembrei de compartilhar essa ideia básica, entendeu? Do tipo, para mim a gente já era casado e tampouco eu queria ter filhos. Mas eu nem lembrei de comentar, porque como não fazia parte do era universo... ponto pacífico, né? Para você era ponto pacífico, então... Então são coisas assim, né? Que a gente comete alguns erros, mas não comete todos, né? Beleza. Tenho a impressão que sou médio de cura. Como faço para ter certeza? Comecei a trabalhar as energias há pouco tempo.
Como devo proceder? O melhor é você trabalhar o estado vibracional e anotar suas vivências, que aí você desenvolve os processos energéticos. A verbetógrafa, fatologia 16ª linha. Poderia comentar sobre a documentação da intenção? Quando você coloca no papel o escopo, é quando você documenta a sua intenção. Porque o escopo é essa especificação rumo a um objetivo. Então, em vez de simplesmente ficar na sua cabeça, dependendo do tamanho do projeto que você vai fazer, é bom você documentar tudo direitinho. E tem coisa que até precisa, né? Coisas legais, que precisa reconhecer firma e tal. Tem coisa que é até necessário. E outras é só para você mesmo. Ó, eu quero tal coisa e eu vou escrever isso aqui para mim para eu não esquecer no futuro próximo. Comecei a visualizar no dia a dia uns pontos pequenos e brancos, voando rapidamente e sumindo. Isso seria começo de clarividência ou outra coisa? Olha, isso a maior parte do tempo é processo ocular, quase sempre algum processo de, às vezes até de alimentação. Ao trabalhar o estado vibracional, observei a diminuição da visualização. Porém, apareceu outro fenômeno no qual uma tendência das coisas à minha volta ficar estalando. Poderia me informar o que está acontecendo? Não, estalar pode ser herpes, mas aí eu preciso de anotar, porque uma diferença, por exemplo, de temperatura pode fazer uma opção de estalo, tudo quanto é lado. Aonde tem lata, onde tem garrafa, por exemplo, d'água, uma garrafa igual essa estala à toa. É só pegar aqui e apertar, ó, aqui, ó. E às vezes você apertou aí na hora de tomar água e deixa, ela só vai estourar daí a pouco, ela não estoura logo. Então, estuda, já tem que descontar. Agora, a verbetógrafa, efeitologia, página 47, primeira linha. Poderia aprofundar sobre o efeito das indefinições na produção de retrabalho e interrupções? Quanto à escolha da carreira profissional, qual solução ou técnica a verbetógrafa sugere para a consim que vive constantemente confusa, ansiosa e não se define superar esse processo? Esse efeito aqui, eu acho que tem tudo a ver, né, com essa pergunta da definição aí da carreira. Mas uma coisa que eu vi que funcionou é o foco. Então, em vez de você escolher uma coisa para fazer, e aí, daqui a pouco eu vou mudar. Não vou fazer outra coisa. Eu vou, né, de repente, estudar isso aqui para... Então, assim, tem gente que escolhe a carreira, mas está o tempo todo pensando em sair. É como se estivesse, né, já com o pezinho para fora. E aí não investe totalmente toda a energia naquilo que escolheu. Então, eu lembro muito quando assim, eu dou aula de inglês, eu faço tal coisa, e faço outra coisa também, e dou aula de matemática, e tá, mas tem um só que você quer fazer? Tem, esse aqui. E aí você passa por um período que às vezes é difícil, né, marcar só naquilo, se você já tem um histórico de pular de um lado para o outro, mas assim, depois que você passa o gargalo, aí você vai. Agora, para escolher, tem um monte de teste de potenciais, tem vários testes aplicados por psicólogos também, e, além disso, tem a técnica de retribuição do manual da Proexis, que é uma técnica muito boa. O que você recebeu e o que você vai retribuir, né, para ir junto com os seus atributos. Você junta tudo e você tem lá uma noção do que você precisa fazer. Mas, assim, focar, não ficar pulando de galho em galho. O autor Domênico de Masi estará ministrando palestra hoje às 20 horas no Salão Internacional do Livro de Foz do Iguaçu. O fotógrafo Oliviero Toscani também estará presente. Vale a pena aproveitar a oportunidade. Os livros da Editais estão com desconto de 20% e os demais livros com 10% no estande da Epígrafe. De modo que vocês estão sabendo, é o Salão do Livro.
E foi inaugurado no dia 4. Hoje é o 3º dia. Alba. Oi. Trazendo isso que você está trazendo aqui para nós, a minha dúvida é sobre acerto evolutivo. Queria que você me ajudasse a detalhar ou escrever mais pontos que eu preciso analisar para que as chances de acerto evolutivo sejam maiores. Por exemplo, eu tenho lá, então, você falou da intenção. Minha intenção é o acerto evolutivo, direcionar, acertar e ajustar as coisas. Aí eu estou analisando contexto, as escolhas, amigos, companhias, os pontos fracos que têm que serem ajustados. Deixa eu ver o que mais. Mega foco, que tem que ser reajustado, dificuldade de convívio, parapsiquismo, intenções. O que mais você acha que dentro disso eu poderia prestar atenção para fazer esses ajustes finos proexológicos? Enquanto você falava, me veio a técnica de mais um ano de vida à minha mente. Porque eu estou fazendo a técnica, a gente está a 4, eu falo a gente porque eu estou fazendo assim, né, em conjunto com, num laboratório com outras pessoas. E nós estamos há 4 meses aí do final da técnica, um pouquinho mais. E assim, eu vi que fazer a técnica ajustou muita coisa. Assim, é como se eu tenho um foco na técnica, né? Eu acho que tem até aqui na tecnologia a priorização da meta única na técnica de mais um ano de vida. Eu achei muito bom eu escolher uma meta só. Então, tem aquele negócio, escolhe várias coisas. Não, eu escolhi uma coisa só e dali eu fui fazendo. E aí eu fui vendo o que faltava para eu atingir aquilo ali com mais qualidade. Né? E você usa o critério da qualidade também. Então, eu acho que essa técnica ajuda demais. Ah, mas é 1 ano, Alba, que vai levar... Bom, você com o objetivo de 1 ano, um objetivo assistencial, eu acho que o ganho é muito grande e o investimento é bom o suficiente para você fazer uma virada para os outros anos, sabe? É melhor gastar 1 ano investindo pensando sobre isso e fazendo, né, do que gastar 10 minutos e continuar errado, sabe? Aí continua esquisito, ainda não é aquilo. E como é que eu vou te falar aqui agora o que vai ser, né? Professor, aqui no ar, eu não sei se perguntaram para o senhor isso aqui do verbete, do dicionário, aliás. Perguntaram alguma coisa da conclusão hoje, não? Que eu cheguei atrasado. Pode falar. Você tem já aqui. Os retardatários têm todo o direito de expor. Obrigado, senhor, pela deferência. Obrigado. É para sempre. Aqui eu tenho algumas dúvidas aqui sobre essas 3 maturidades básicas. Quais seriam essas aqui que eu não conheço? Onde que você está falando? No biologia, conclusão. Se tal estado intraconsciencial ocorre na meia-idade ou aos 50 anos de idade, é o ideal para consim e para os seus pares. Contudo, em geral, as 3 maturidades básicas sobrevêm na maioria da população quando isso ocorre, porque, infelizmente, ainda é exceção aos componentes da humanidade a partir da 3ª idade ou aos 65 anos de idade biológica. Então, veja bem, o problema todo é o seguinte: a maturidade autoexperimental, a maturidade da racionalidade, e aqui vem depois. O que você acha? Biológico, como ele está falando? Pois é. Então, aí a minha dúvida é em cima disso, né? Vamos considerar a SOCIM, ela não está participando da Conscienciologia, pelo menos nesse modelo que a gente faz. A tendência, então, é que eles consigam isso por volta de 65 anos de idade, essa maturidade, é isso que o senhor fala aqui, não? A 3ª idade, né? Na 3ª idade a pessoa é o que é. Agora, na 4ª idade, ela não precisa falar mais nada. O que tinha, já fez. Então, aí... Agora, se as pessoas estão começando a viver 100 anos, 120 anos, como é que vai ser? Isso então, vai ser mais sério. A ligação... Aí nós vamos ter uma 5ª idade. A ligação que eu quero fazer é com a recuperação dos cons. Isso também tem essa relação ou não? Interação de quê? Dos cons. Aos cons, não. Aos cons é o seguinte: a pessoa ou ela recupera ou não recupera. Isso você vê logo.
Como é que é? Isso não tem um momento da vida, eu digo na SOCIM, Olha, que ele tem vai... gente que recupera os cons ainda na juventude. Outros vão passar a vida toda sem recuperar nada. Tem gente que às vezes é só 50% do que ele é. Como consciência, ele era o outro tanto daquilo. 100% maior do que ele sempre apresentou. Agora, a maioria aí recupera até 75% dos cons, mais ou menos. É muito difícil recuperar tudo. Mas o senhor está Para dizendo... isso, você precisa ter muito parapsiquismo. Isso que eu ia falar. O senhor está dizendo em condições normais da SOCIM, 75%, ou nós que estamos aqui praticando? Nós todos aqui, ó, é fácil para qualquer um aqui chegar nos 75% de recuperação dos cons. Mais do que isso, começa a ficar difícil. O problema todo é agora, se lançar para o trabalho. Né? Então, isso que eu ia falar. Arregaçar as mangas. De todas as... Suar sangue. Isso, de todas as técnicas, qual que o senhor acha que é a mais, assim, para recuperar os cons? Todas as técnicas é a pessoa pensar no megafoco com discernimento o tempo todo. Ela ter discernimento no megafoco. Ela fica firme naquilo. Com isso, ela vai ver o que é prioritário. Então, ela está sempre em dia. Aí ela acessa o intermissivo e acessa o foco, e aí vem os cons, vem tudo. Aí, mais agora, para acessar o processo extrafísico, se ela tem dificuldade, por exemplo, a memória não é muito boa, ela tem que trabalhar isso aí. Então, aí é o trabalho intelectual. Ela tem que escrever muito, ler muito, anotar muito, fazer um bom inventário mental somático, pessoal, isso ajuda. E outra coisa, se ela vir aqui, essa pessoa deve frequentar a holoteca e o holociclo todo dia. Entende? Esse aqui é o ideal. Todo mundo que tem a memória fraca divide ir para a holoteca. É aquele negócio, vai para aquele lugar, é a holoteca. Obrigado. Isso é importante. O senhor falou agora, a Consciex era muito mais do que ela é aqui. Né? Esse diferencial se refere somente ao megafoco? Não somente, mas se refere especificamente ao megafoco? De discernimento que a pessoa tem do ponto de vista evolutivo. As Consciex, de modo geral, são mais lúcidas extrafisicamente quando elas estão numa Comunex avançada, evoluída. Sim. Agora, o que se passa? Se ela está na bratosfera lá ou aqui, a diferença não é tão grande. Entendeu? Entendi. É mais ou menos a mesma coisa. Tá. Agora, o problema nosso é que aqui, a maioria já passou por Comunex avançada. E a maioria já teve mesmo curso intermissivo. Então, conclusão. Para recuperar aquele nível de lucidez, de autoconsciência que a pessoa tem, ela tem que se esforçar para isso. São os megacons que estão faltando. São os cons magnos, aqueles mais evoluídos. Isso aí é que falta. Então, por exemplo, hoje mesmo eu estava falando aí de manhã com a turma. Uma pessoa que mantém raiva, que mantém alguma coisa, por exemplo, de mágoa, de ressentimento, de ódio, de rancor, essa pessoa está na baratosfera. Ela não está recuperando nada. Ela está anulada. Ela é um bicho. É pior do que a gatinha lá de casa, que a gatinha é mais inocente, ela não. Na hora que ela está pensando mal, ó, ela está julgando energia no mundo, ela está piorando o mundo, ela vai ter que pagar por isso. Ela vai ter que vir aí para limpar essa sujeira que ela está fazendo. Isso é batatófilo, não tem jeito de fugir. Ou se não, ela vai para o Cro-Magnon, aquele país pior, quer dizer, país que eu estou falando, quer dizer, um outro planeta inferior evolutivamente a esse da Terra. Então, ela vai viver com os bichos, etc. Tal. Como é que vai ser? Então, é preciso de agir enquanto nós estamos aqui, com a lucidez que nós temos. Agora... E nós temos capacidade para isso. Hoje, por exemplo, com a Enciclopédia da Conscienciologia, está dando todas as técnicas, tem tudo lá para a pessoa fazer. E ela recuperar isso tudo, recapturar o problema. Mas, assim, quando a pessoa guarda a mágoa durante um período, depois joga a mágoa fora. Jogar fora, isso... Jogar fora é o seguinte, é para sempre. Não vou ter ódio, nem rancor, nem raiva de ninguém. Eu vou estudar as pessoas para ajudar. Qualquer um que começa a estudar
a situação e interpretar os fatos de maneira correta, ela não tem mais ódio de ninguém. Ela entende os outros. Como é que, por exemplo, você vai ter ódio de um mosquito? O mosquito está seguindo o instinto que ele tem, é da vida dele. Então, considere as outras consciências que estão errando como mosquito. Porque tudo é princípio consciencial, tudo é mais ou menos a mesma coisa. Uns mais avançados, outros menos avançados. Uns que voam, outros que andam. Uns que correm, outros que se arrastam. A vida é assim, entende? Mas como é que é? Agora, não tem motivo de ter raiva dos outros. Ódio, por exemplo, é uma loucura. Como é que é isso? Como é que é possível uma coisa dessa? Me entenda, me dê uma razão, não tem razão. Mas isso, você descartar isso capacita você a recuperar descartar para cons. sempre, nunca mais voltar naquilo. Não, com relação porque a aos pessoa cons. ficou sabendo que isso é loucura, é tolice, é bobagem. Para que ela vai repetir? E daí? Professor Baldo. O que mais? Não, isso já seria o início de uma recuperação de cons. Isso já é recuperação, de cons. de Mas cons. olha, a pessoa só recupera o cons depois dos cons mesmagnos, depois que ela não tem mais desamor, desafeição. Enquanto ela tiver, não dá certo. Por exemplo, quem é que não tem recuperação de cons com facilidade? Os belicistas. Tudo quanto é soldado, mercenário, que está na guerra, esses não tem de modo algum. Eles estão pensando só em matar os outros. Matar o inimigo, acabar com o inimigo. Isso é ódio. Entendeu? O belicismo é a maior prova do processo. Não tem saída, não há desculpa, não há justificativa. Não adianta tapar o sol com a peneira. Hoje pela manhã o senhor sugeriu fazer autopesquisa sobre hipótese de macrosoma. Poderia comentar um pouco a respeito? Quais seriam as primeiras variáveis que seriam interessantes a ser analisadas? Esse tema chama a minha atenção desde 1996. Após alguns estudos naquela época, tinha a hipótese de possuir macrosoma, por ter nascido com a caixa torácica maior do que o normal. Médicos informaram que esse fator poderia ajudar na oxigenação do cérebro. Porém, quando criança, utilizei colete justamente para comprimir o peito, que acabou retirando essa condição do tórax. O caso todo aí que você tem que examinar é o seguinte: veja o que eu falo de macrosoma nos livros que eu já publiquei, nas coisas todas que nós temos, inclusive na enciclopédia. Dá uma olhadela e vai anotando o seu caso e fazendo comparação, que aí se pode ver o que dá. Sou voluntária do IPC do Rio de Janeiro, estou num emprego que leva 2 horas e 30 minutos de carro para chegar ao trabalho e 1 hora e 40 para voltar para casa. Eu já falei sobre isso aqui. Além de ter adotado 2 crianças. Eu já falei sobre isso aqui é de ontem. A verbetógrafa. Como foi quando surgiu a ideia de inserir o PDCA no contexto conscienciológico? Você teve algum exemplo de fora? Eu estou fazendo MBA em gerenciamento de projetos, e aí na hora que eu vi o PDCA, durante as aulas que eu fui apresentada ao PDCA, eu vi que eu podia usar esse ciclo em coisas que eu faço na minha vida. Então, às vezes eu vou fazer uma teleconferência, ou até escrever um verbete, ou fazer alguma apresentação, ou fazer um laboratório. Então, nessas coisas eu utilizo. Porque, em geral, eu planejo alguma coisa antes, aí eu consigo ver o quanto que eu estou planejando as minhas atividades ou não, né? E foi meio assim, foi por causa das aulas e eu adequei à minha realidade. Alba, aqui no ar. Oi. Fala um pouquinho da neossinapsologia, por favor. Página 47. Uhum. A reorganização das sinapses rumo ao pensamento linear. Quando a gente vai fazendo as coisas sem planejar muito, ou sem pensar muito, usando até impulsividade, em geral a gente tende a cometer mais erros, né? E eu sempre achei que a definição das coisas, assim, até da palavra que você vai utilizar,
para se comunicar, ela ajuda nesse pensamento linear. Então, eu vejo muito isso nas conversas, né? A pessoa está falando tal coisa, ela joga uma palavra. Só que aquela palavra não, ela destoa do pensamento que a pessoa estava tendo. Então, ainda mais na minha profissão, né? Eu estou sempre pensando qual é a melhor palavra para aquilo ali, para expressar essa ideia, para expressar o meu pensamento. E nisso eu vou conseguindo ficar mais linear, em vez de ir saltando para lá e para cá, né? No começo era bastante difícil, porque eu acho que a própria fala, ela ajuda a gente a organizar o pensamento, né? E eu percebia que a fala era muito mais cortada do que é hoje, e com o passar do tempo eu fui juntando a matemática, juntando a linguística, juntando a aprendizado de idiomas, essas coisas todas, e formando uma linha melhor. E aí isso acaba reverberando nas outras coisas, a organização dentro da casa, a organização para produzir, fica mais fácil. Eu lembro quando eu cheguei no CAEC, eu recebi do Valdo 3 laboratórios de auto-organização, assim, de graça. Né? Então o negócio estava difícil. Então, e eu fiz depois mais laboratórios, eu vi que melhorou, né? Não é aquela organização, né, a Brastemp, mas tem melhorado. O Alba, eu queria uma curiosidade, né? Até acho que deve ter a ver com o que você acabou de falar. O fato de você estar fazendo esse MBA nessa área, que você é professora de inglês, né? E essa área assim, um pouco diferente da tua área de atuação profissional. Ou não sei, tem alguma coisa a ver ou não? Não, assim, hoje eu já não sou mais professora de inglês. Ah, não. Hoje eu só sou tradutora. Ah, entendi. Então, como eu trabalho com projetos, eu não sou tradutora de uma empresa que que fornece o tempo todo documentos para eu traduzir. Eu trabalho por projetos, né? Ah, entendi. Então, assim, um cliente me pede para eu traduzir determinado journal. Ah, aí eu preciso ver se eu vou conseguir fazer sozinha, né? Se é só um recurso, se eu preciso passar para outros tradutores. Isso envolve planejamento. Então agora entendi. Obrigada. Cuidado que ela é complexa. É o seguinte, o nome dela é Alba. Alba quer dizer alva. Alva quer dizer branca. Entende? Totalmente branca. E ela é moreninha. Você tem que ter cuidado com ela. É cheia de rolo, ela. Muito viva. Estou certo, não estou? Pior é isso, que eu estou certo. Em favor dela. Oi. Há pouco você trouxe, há pouco você trouxe a ideia, deixa eu ver se eu consigo reproduzir, porque eu não tive bem tempo de anotar, mas foi alguma coisa assim, invista em algo que você sabe que vai dar certo, ou que você tem uma chance maior de dar certo do que... Alguma coisa desse... Assim, eu acho que tem a ver com a questão do Pareto, né? Ah, ok. Você pode aprofundar um pouquinho mais isso de novo? Eu até fiquei tentando buscar algum exemplo, e eu estava vendo que, para mim, quando eu invisto na escrita do verbete, eu tenho resultado mais rápido do que outras coisas, por exemplo, em artigo, por exemplo. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar onde a gente rende mais. Eu invisto 20% de tempo, sei lá, ou de energia, ou de pensamento, qualquer coisa, na escrita disso aqui, e eu sinto um resultado maior do que quando eu invisto em outra coisa. Aí eu tenho que suar mais, tal. Às vezes, é um gargalo que a pessoa precisa passar, né? Então, você precisa botar no início aqueles 80% de energia até passar, tudo bem. Mas tem coisa que não é assim. Tem coisa que realmente você gasta tempo à toa. Então, tem que fazer essa autopesquisa, né? Se é gastar tempo à toa ou se é um gargalo.
Mas, em geral, eu procuro colocar, atualmente, a energia onde está rendendo mais. Alba. Oi. Na página 47, ali, laboratoriologia, né, achei interessante que você colocou o laboratório de cosmograma. Queria que se relacionasse com o escopo. Tá. Eu participei da dinâmica do cosmograma, né, lá no laboratório, durante quase um ano, né? Foi um ano lá. E foi muito legal perceber que, quando a gente está pesquisando um assunto, os cosmogramas que você vai pegando, eles começam a ficar tudo naquela área, né? Tudo meio definido ali. E uma outra coisa que eu vi é que era difícil, às vezes, escolher a palavra ou a especialidade ou o foco de certas matérias. Então, assim, essa especificação da esfera, do que está sendo falado ali, às vezes era difícil, porque tinha que ler 1, 2, 3 vezes para pegar o negócio. Então, eu acho que o escopo, ele também, para certas coisas, não é tão fácil assim. Você precisa pensar, ler de novo, ver de novo, observa, até você encontrar qual é o ponto ali, o foco. Então, por isso que eu correlacionei com o cosmograma. Professor, eu queria saber, em relação à multidimensionalidade, ontem eu vi uma reportagem no Fantástico falando que a Índia agora está produzindo mães de aluguel. O mundo inteiro está indo para lá, pagando $25 mil para as mulheres, em torno disso, para elas gerarem filhos. Como é que fica essa situação de um casal que gera um filho e uma outra consciência que gera, em termos de multidimensionalidade? Isso tudo aí é complicado agora. Vamos ver o que vai dar com o tempo, né? Porque o senhor fala aquela questão da energia, da eclâmpsia, aquele troço todo. O que eu acho é o seguinte: toda barriga de aluguel começa por alguma coisa errada, né? Está forçando a barra da fisiologia. Fisiologia humana é um negócio sério. Então, a gente tem que notar isso. Eu já escrevi muito sobre barriga de aluguel. É um negócio difícil. Isso é negócio igual aos outros. Estão negociando a vida das pessoas. Então, isso... negociando o destino das pessoas. Então, isso no caso da fecundação, por exemplo, teria que ser feita pela mãe. Já começa errado. Se a pessoa já não tem a fecundação, é porque ela já agiu errado antes. Ela está forçando a barra, está querendo ter de qualquer maneira. É a mania da maternidade. A mania da maternidade é uma doença. Com o tempo o povo vai admitir isso. Hoje, se você falar nisso, todo mundo vem contra você. Isso aí entra mais ou menos naquilo que o senhor falou da questão de abrir a baratrosfera, como o senhor falou, a questão dos filhos lá de vários. O povo está chegando aí, todo mundo quer aquilo, não interessa como. Vai no tapa, força a barra. Em matéria de biologia, a biologia não admite mutilação. Sempre vai dar problema para esse povo todo. Agora, isso tudo, o termo básico, que é o denominador comum disso, é interprisão grupo cárnico. Estão juntando o povo todo dentro da interprisão. Agora, tem de tudo. Tem coisas aí muito pior. Por exemplo, onde é que tem esses embriões guardados? O que está acontecendo com isso? Como é que fica? Isso tudo tem que ver. Como é que é esse ambiente? É positivo, é negativo? De que modo que é? Agora, a medicina não entende nada disso, então isso vai acontecer ainda muita tragédia, muito desastre, muita coisa. Estão mexendo com coisa, né? Vida humana, eu acho que devia ter mais respeito, o povo devia ter mais respeito. Mas é coisa de bicho, de animal, então eles andam e agem iguais animais, né? Mas está errado, está. Alba. Oi. A Rosa. Professor, eu atrapalhei o senhor, não, né? Eu sei que você ia perguntar. Na binomiologia, esse binômio conscienciometria, realismo, terceira linha, eu gostaria assim, que você pudesse abordar, eu que venho acompanhando você desde Cabo Frio, né? Nós somos conterrâneos.
essa aplicação da conscienciometria e essa chegada, o diferencial entre o idealismo e o realismo, como você viu isso, né? A primeira coisa que eu vi quando eu comecei a fazer autopesquisa é que as minhas ideias, as minhas crenças com relação a mim mesmo e às outras pessoas, elas eram confrontadas com os fatos, né? Então, mesmo antes de responder o conscienciograma e tudo, então, assim, algumas coisas eu via que eu tentava distorcer, aí vai dos nossos esquemas mentais, né? Que a gente tem alguns e ao longo da vida você vai tentando desativar, mas alguns são muito difíceis de desativar. Mas aqueles que você já tá conseguindo, você vai vendo, realmente, esse fato aqui, ele não era bem assim. Eu, né, que tentei analisar de um jeito, tentei interpretar e forçar a barra para caber essa bolinha no cubinho, sabe aquela coisa? Então, com a conscienciometria, você vai fazendo as perguntas, vai se questionando, vai trazendo os fatos da sua vida, e aí o confronto é inevitável. Isso que você acha não é a realidade, ó. A realidade está aqui. E às vezes a gente surpreende muito para cima, né? Nossa, é muito melhor do que eu imaginava, né? Eu achava que estava muito lá embaixo e tal, e isso aqui está muito positivo e tal. Ou às vezes a pessoa estava achando que estava furando o céu, né? E o negócio não era bem aí. Então, o realismo, o fato em si, eu acho muito importante para a gente trazer o tempo todo. Tá, eu acho isso, mas é realmente isso que acontece? Então, para a gente parar com esse ilusionismo, né? Eu acho que a desilusão é positiva. Alba, fatologia, terceira linha. Oi. Você fala aí as partes interessadas e logo em seguida a transformação das expectativas, desejos e necessidades dos envolvidos em requisitos. Você pode explicar? Sim. As partes interessadas no empreendimento que você está fazendo, né? Tá. Pode ser o leitor do seu livro, pode ser o aluno da sua aula, pode ser o seu orientador de mestrado, não só quem vai ser impactado, mas quem está interessado também naquilo que você está fazendo ali. A gente mencionou mais cedo das comunidades que são impactadas pelos megaprojetos e tal. Então, essas partes interessadas, que são indivíduos, elas precisam ser consideradas na hora que você vai fazer alguma coisa. A técnica de mais um indivíduo, a gente fala lá do quem é que está com você, quem é que está junto, quem é que está num círculo um pouco mais fora, o que vai impactar a sua técnica na sua psicosfera, que vai respingar, às vezes, no outro. Então, isso tudo precisa ser gerenciado. O máximo que você conseguir ter de gerenciamento, de lucidez, você vai e aplica. E aí, ao longo e antes, até com aquela ideia que a Érica trouxe, antes, você faz essa avaliação antes do que pode acontecer e dos riscos que podem ocorrer, você dá a resposta ao risco. Ao longo, você também vai fazendo a avaliação, se está tudo direitinho, correndo, e o que estiver saindo, o que estiver fora, você vai anotando e vai... tem coisa que você só vai conseguir apagar fogo mesmo, que não conseguiu prever antes. Mas é por esse sentido, assim, das partes interessadas, elas têm um impacto nas nossas coisas e elas também são impactadas. Por isso que precisa virar requisito do projeto, entendeu? Do escopo. Eu só não entendi como é essa ideia de transformar o desejo, a necessidade do outro em requisito no projeto. No projeto, a gente considera não só o cliente que pede, mas também quem vai receber aquele produto do cliente. Então, um exemplo é um edifício.
O cliente pediu um edifício cor-de-rosa, mas ele quer colocar o prédio numa área nobre. A área nobre não combina muito com cor-de-rosa, sabe? Assim, tem que ser uma cor mais, né, mais neutra. A arquiteta ali pode, né, pode falar, né? Não vai pintar de pink o negócio. Não vai dar certo. Então, não é só o cliente que pediu, é quem vai usar também, que entra como expectativa de quem vai comprar o produto final ali, tudo isso. E na 7ª linha você coloca a dificuldade em lidar com o fato de a Proexis poder ser projeto de escopo aberto. Esse é esse seu entendimento do escopo aberto da Proexis. O escopo aberto, como a gente comentou, são aqueles trabalhos, é aquela esfera de trabalho que ela não é bem delimitada. Às vezes você não tem assim o tempo certo. Quanto tempo que eu vou usar para fazer isso aqui? Em média, 75 anos de vida, porque é a probabilidade da pessoa viver, né, sabe, atualmente, mas, sei lá, pode aumentar, a medicina pode melhorar, você pode viver 90, pode diminuir, pode ter uma guerra onde você nasceu, sabe? Então, assim, o tempo não é muito bem definido, os recursos, às vezes, eles não estão bem definidos ainda, você tem uma previsão de recurso para a Proexis, mas às vezes você se empenha mais, você recebe mais recurso, às vezes você fica só esperando, não recebe nenhum, entende? Então, assim, esse lidar com qualquer projeto de escopo aberto causa muita insegurança em certas consciências. E aí essa dificuldade de lidar. E outras não, estão bem, da Zamera, o que vier, né, eu vou fazendo, e aí a pessoa se dá melhor. Eu acho que assim, o quanto que você dramatiza ou desdramatiza da realidade. Eu vou fazendo porque vai dar certo, vai dar certo. Por aí. Obrigada. Alba, explica para a gente lá no Exemplologia, não sei se já perguntaram lá, o megascopo. Tá. Esse aí seria, combinando um pouco com a parafatologia, aquele escopo multidimensional que envolve aspectos ainda desconhecidos, né, por mim. Então, como é que seria delinear a implementação de um novo paradigma aqui na dimensão intrafísica? Porque o mini-escopo é o passo a passo que você vai desenvolver, um artigo pessoal. Tá fácil aqui, recurso utilizado, recurso humano, meus atributos, os livros que eu leio, né? O maxi-escopo tem um trabalho que envolve uma organização de mega evento, mas você já tem até um histórico, outras pessoas, empresas já realizaram mega eventos. Agora, como é que funciona isso aqui, extrafisicamente, por exemplo? Implementar um novo paradigma. Como é que é mudar do paradigma científico cartesiano, mais limitado, materialista, e como é que é implementar um paradigma consciencial no intrafísico? Pergunta para ele, né? Valdo, como é que seria, então, essa implementação, né? Porque aqui eu coloquei como um mega, porque eu acho que deve ser muito complexo. Mas, para mudar o paradigma de materialista para consciencial. O problema é dar o exemplo e isso, pouco a pouco, ir disseminando a ideia de ponta, que é haver ponto. É o que eu estou tentando fazer. Vamos ver daqui a 1 milênio o que vai acontecer. Né? Essas coisas têm que ser feitas com paciência, bastante paciência, mas acaba a gente chegando lá, entende? Outra coisa, você pode viver coexistindo em paz com os paradigmas todos que existem. Então você já pode viver num paradigma mais avançado que os outros, é o que nós tentamos fazer na Cognópolis. Então a gente não fica esperando que os outros mudem, nós mudamos antes. E uma banana geral, o resto. Esse é o caminho.
Agora, querer que todo mundo mude, isso é tolice, é coisa infantil. Ninguém consegue nada disso, não. Cada um é diferente do outro. Tem que esperar, é o tempo. Professor, aqui no verbete do dicionário, o senhor fala aqui de premissa, e eu gostaria que o senhor aprofundasse na segunda linha. A inteligência humana pode ser alcançado com a maturidade consciencial mais cedo, sem recalcamentos. Fato que acontece no universo da inflexologia e no âmbito das abordagens da holomaturologia. Tal se constata na comunidade conscienciológica cosmoética internacional. Nós vamos ver, então, esse processo de maturidade, aquelas meninas que chegam aqui com 9 anos e querem ir para o laboratório. Sendo que o laboratório não tem nada para criança, né? Possa chamar muita atenção. Lá é tudo muito assim, árido para o processo infantil. Se uma menina dessa, com 9 anos, ela deseja dar, porque ela já está pensando no conteúdo da ideia. Isso é uma coisa seríssima, é uma demonstração de maturidade fantástica que tem. Agora, veja, desde que nós construímos os laboratórios, eu já vi aqui uma série de crianças. Agora, veja, quem chega em primeiro lugar nesse sentido são as meninas de 9 anos, porque elas amadurecem mais cedo que os homens, que os rapazes. Então, essas é que mostram isso bem claramente. O senhor Está fala... entendendo? Entendi. Agora, por exemplo, mas... tem muitos aqui. Aqui já teve rapaz que já defendeu, com 15 anos, já defendeu o verbete. Isso é maturidade. Porque, gente, não é fácil a conscienciologia. A conscienciologia é complexa. Isso aqui não é para qualquer um, não. Por isso que eu trabalho com os intermissivistas. Agora, é lógico que essa meninada de 9 anos, de 10, de 12, de 15 anos que chega, é porque tudo gente já foi trabalhado antes, né? Os amparadores, a Comunex, essa coisa toda, negócio sério. Isso aí já foi trabalhado. Então, a gente sabe. O problema nosso aqui é receber esse povo, acolher com amor e carinho e fazer força para ajudar aquilo que a gente puder. Esse é um caminho. O senhor pode aprofundar para mim aqui? O senhor falou sem recalcamentos. O que exatamente... Aqui, o senhor leu, né? Na segunda frase ali, o senhor escreveu, sem recalcamentos. Sem recalcamento, quer dizer, não ter recalque. Que sentido? A pessoa não está com isso devido a alguma coisa patológica em cima dela, que está forçando a barra. Ela é espontânea nessa condição. Espontâneo, que a pessoa então, mesmo sendo percebe. espontâneo é um processo sadio. Ok. Entende? É normal. Alba, na frase enfática, aqui no ar, você faz um comentário interessante sobre tomada de decisão. Você falou bastante do projeto, da gente projetar, e aí a tomada de decisão tem um mecanismo inverso, vamos dizer assim, um raciocínio de planejamento, mas você vai planejar até uma tomada de decisão. Fala um pouquinho disso aí, desse pensamento. Se a premissa e a restrição, assim, a premissa é aquilo que você considera que vai acontecer, né? Ou que você toma como verdade para o que você vai fazer. E a restrição é algo que já está delimitando ainda um pouco mais, já está limitando até um pouco mais algumas ações ou alguns recursos. Se isso aí está bem transparente, se está claro, se você já considerou isso desde o começo, você não fica muito hesitante, você não fica assim, questionando demais na hora de tomar uma decisão, porque é igual aquele negócio que a Érica comentou ali. Para ela, uma restrição estava claro. Ela partiu da premissa que não ia ter filho, então, qualquer coisa que incluísse um filho ali, restringiria, né, a atuação. Então, a tomada de decisão foi, usou essa premissa e essa restrição. Então, não teve hesitação na hora de decidir, entende? Nesse caso. Mas, gente, eu queria falar aqui, principalmente para o Eucárdio,
se você topa a parada de ser lá dos nossos mega revisores, são 12. Está faltando falar para você, para o Everton, a Mabel e a Adriana. O resto tudo nós já falamos. Nós vamos ter uma reunião depois da tertúlia e depois de amanhã. Você aparece? Tá. Vocês são testemunhas, falou que sim. Então tá bom. Faltam poucos agora, é que a turma tem gente viajando. Eles não estão sabendo aí da história. Nós vamos lá entregar o material, tudo que tem sobre o processo dessa mega revisão. Logo depois da tertúlia e depois de amanhã, quarta-feira. Amanhã eu estou vendo que é o Pedro Fernandes, realidade autológica. Certo? Mas, Alba, nós esperamos, então, mais outros 100 verbetes. Tá certo. E você vai passar, e alguém que eu conheço, aqui, mãe e filho, tá certo? Fica na frente deles em matéria de número de verbetes, tá ok? Confio em você. Qualquer coisa a gente ajuda, viu? Vamos colocar pressão em cima desse meu povo aí, ok? Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 66 assinaturas no livro de presença, 22 perguntas presenciais, 14 perguntas online. Os recados hoje são da Lilian sobre o curso acoplamentário, a Cida sobre o curso pacificação íntima, a Alzira sobre a jornada de conscienciometria e a Verônica sobre viagens da IAC. Então, nesse mês, nos dias 18, 19 e 20, nós vamos ter mais um acoplamentário temático sobre autoconsciencioterapia. Esse acoplamentário ele vai ser especial porque, além de 3 epicons, que vai ser a professora Marina Tomás, professor Félix Wong e professor Luiz Gonçalves, a gente vai contar com uma equipe de consciencioterapeutas. Então, vai ter trabalhos diferenciados, onde vai abranger a questão dos acoplamentos energéticos, clarividência facial e também questões a respeito da mensuração sobre a autoconsciencioterapia. Então, quem tiver interesse em aprofundar as suas questões de autocura e superações pessoais, invista nesse acoplamentário. Então, a gente aguarda vocês. Outra informação a todos os interessados quanto ao parapsiquismo é que o Manual do Acoplamentário, que é o nosso livro base didático sobre os fenômenos parapsíquicos, encontra-se à venda na Epígrafe e também através do Shopcons. Obrigada. Boa tarde a todos. A ACIP convida-os para o curso Pacificação Íntima. Compreenda os conflitos internos e desenvolva a postura da paz. Os professores serão Mário Oliveira e Ami Belo. Será realizado no dia 13 de maio, no próximo domingo, na sede da ACIP, no Discernimento. Horário de 8h30 às 11h30 e das 15 às 17 horas. Maiores informações e inscrições na sede da ACIP após as 15 horas. TEL 2102-1421. Obrigada. Boa tarde, tertuliano e teletertulianas. Gostaria de convidá-los a participar da primeira Jornada Internacional de Conscienciometrologia, nos dias 6, 7 e 8 de julho, aqui em Foz do Iguaçu. Você sabe o que é conscienciometria? A conscienciometria é a especialidade da conscienciologia aplicada ao estudo do conjunto de regras paramétrica, à medida da condição, função ou qualidade da consciência inteira, pelo instrumento conscienciograma. É a maior ferramenta de autopesquisa. Você faz suas autopesquisas? Venha debater e ampliar os seus horizontes intraconscienciais.
informações e inscrições na recepção do CAEC, ou no telefone 45, código de área, 3525-2651. Obrigada. Boa tarde a todos. Em nome da International Academy of Consciousness, gostaria de convidar a todos a participar da viagem IAC 2012, que acontecerá de 14 de outubro a 4 de novembro. Este ano iremos visitar Itália, França, Finlândia e Portugal. Temos um pacote muito atrativo e também reserva de grupo para passagem do Brasil a Roma e de Lisboa ao Brasil, mas lembramos que a passagem interna dentro da Europa precisa ser comprada na medida que o participante vai fazendo a sua inscrição. Para garantir espaço nos mesmos voos que o grupo e ter um preço bom, eu recomendo que vocês façam a inscrição o quanto antes, também porque temos umas últimas vagas com preço promocional. Para mais informações, podem entrar em contato com o telefone 8404-5923, isso é 45-8404-5923, ou pelo e-mail brasil@iacworld.org, brasil@mundoiac.org. Obrigada. Lembrando a todos, amanhã teremos o verbete Realidade Autológica, da especialidade Conformaticologia, de autoria do professor Pedro Fernandes. Obrigado pela sua presença e até amanhã.